Hoje eu converso com Isabel Botelho, ela que é aluna do curso Mentoria em Vinhos e vai contar pra gente a sua trajetória no mundo dos vinhos. Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa noite. Ela que trabalha no ramo da aviação há muitos anos e trabalha com vinho e aviação. Então vai ser muito bacana esse papo com a Isabel Botelho. Vamos conhecer mais a fundo, né, como que funciona esse lance dos vinhos nos aviões e tudo mais, o serviço de bordo. Ela vai dar uma aula aqui pra gente, com certeza. Ela é muito bacana. Tudo bom, pessoal? E é aluna do curso Mentoria em Vinhos. Inclusive, ela é aluna da turma 3 e as inscrições para a turma 6 estão abertas agora. Vão ficar abertas até amanhã. Amanhã é o último dia de inscrições, se você quiser estudar vinho junto com a gente no curso Mentoria em Vinhos. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje com a Isabel, que ela vai contar a experiência dela, toda a experiência dela no mundo dos vinhos. Tudo bom, pessoal? Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se ela já chegou aqui pra gente poder conversar com a gente. Ela que é da Aerovinho. Tudo bom? Bernardo Botelho chegou aqui, acredito que seja o marido dela. E é isso, as inscrições estão abertas para você fazer parte do curso Mentoria em Vinhos. Se você quiser aprender a escolher, analisar e harmonizar qualquer vinho com 100% de segurança. Tudo bem, Mel? Oi, tudo bom, Ana? Tudo Tá me jóia. ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. E Que você? bom, que bom. Tô aqui hoje, eu tô de óculos para enxergar melhor. Tô com Menina, saudade de esses dias eu tive... vocês. Eu tô bem, É, eu tô bem. Como é que você tá? tá tudo bem, correria, né? Desde o ano passado, a gente entrou em um novo ano com muita programação já, né? Ainda bem, a aviação tá voltando aos pouquinhos. E é isso, até peço desculpa, gente. Eu tive que colocar um aparelho agora nas férias, acredita? E agora tá, eu só posso tomar espumante e vinho branco, por Tá de enquanto. castigo de vinho tinto. Só final de semana, aí eu tiro um pouquinho, mas evitar. Mas tá bom. Você continua espumante e o vinho branco. E o rosé também pode. Então tá bom, tá ótimo. E Tem por... boas opções aí. Isso, tem. Muito bom. E aí, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse de que cidade você está falando, com que você trabalha, que tem tudo a ver com essa nossa live de hoje também. E já Uhum, engatasse falando um pouquinho dessa volta, né, desse retorno realmente aí da aviação e tudo mais, assim, como que tá hoje, né? uhum. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão aqui, né, acompanhando a live da Ana. Não é a primeira vez que eu estou aqui, né, Ana? Nós já nos falamos Sim, outras vezes, sempre um prazer. digo Eu sou mesmo. comissária, trabalho na aviação já há 30 anos e tenho experiência em linha aérea, aviação executiva, né, aviação corporativa também, e fabricante de aeronaves, que é onde é o meu trabalho atual. E o meu interesse assim pelo mundo dos vinhos é mais por conta do meu trabalho mesmo, né? Adquirir conhecimento, né? Comissário de bordo, a gente sabe que tem a parte do serviço, né? Do serviço de bordo, né? Sempre com alguma bebida, e o vinho é uma atração, né? Do jantar ali, e principalmente na aviação executiva. Então, que faz com que a gente tenha que ter um certo conhecimento, né? Um certo nível de conhecimento para poder harmonizar o vinho com a refeição, ou até mesmo para comprar, né? Um vinho que o cliente é, solicite, né? Então, eu acabei entrando pro mundo dos vinhos, não só por gostar muito, mas também pelo meu trabalho no voo aí, né? E é isso. Estou Aham, aqui, aham. E sempre encontrando como que pessoas. você... Não diga, pode. Pode falar. Não, digo assim, e nessa busca, né, de É, conhecimento, a gente acaba encontrando parceiros, né? Como é que eu falo? Pessoas assim que como vocês, né, que tem não gentileza, seria uma gentileza, isso eu já falei de outras vezes, né, principalmente na pandemia,
e todo mundo buscou se aperfeiçoar em alguma coisa. Eu acabei me aperfeiçoando mais no mundo dos vinhos. Quando eu conheci vocês, então, aí viraram referência para mim, né? Você, o Diane. E a gente começou a estudar junto, o que me ajudou bastante. Agora eu já estou com um monte de projeto aí pela frente. Aham, muito bom. E em que momento, assim, da sua vida, assim, você olhou para o vinho de forma diferente, assim? Você olhou para o vinho e falou assim, nossa, eu realmente gosto disso, assim. Em que momento caiu essa ficha? Eu acho que... Bom, eu vou até trazer minha função, né, de comissária de novo. Eu acho que foi mais assim, nessa época que eu precisei me dedicar mais à aviação executiva, que é uns 10 anos atrás, mais ou menos, que eu fiquei bem dedicada a esse tipo de aviação, né, que requer que você tenha um conhecimento. E eu já gostava de vinho, eu tomava, mas sem conhecer muito, né? Assim, era assim, eu tomava o que ofereciam, sempre tinha alguém que entendia mais, escolhia o vinho, né? E tal. Mas depois que eu comecei a estudar, eu comecei a apreciar, entender realmente o que eu estava consumindo também, né? E até mesmo para experimentar, para saber, poxa, esse vinho é bom, esse não é, né? Os vinhos assim que eu servia no avião, né? Até eu lembro do Jenny falando que às vezes o vinho caro é bom, às vezes não é, né? Então a gente, né? Eu comecei a ter ter critérios, né? Para nas escolhas, para o meu trabalho e para mim também. Entendi. E você, como tá? E como tá a aviação hoje, assim? Desculpa. Não, pode continuar. Desculpa. Como que tá a aviação hoje? Assim, você falou que já estava voltando um pouco mais. Qual o panorama atual, assim, desse mercado da aviação? Então, a aviação executiva, ela realmente está agora avançando um pouco mais, até mesmo por conta que as empresas aéreas ainda têm alguma restrição, né? Algumas tiveram muitas questões aí, né? Até financeiras, nessa época da pandemia, cancelamento de voos, enfim. Então, a aviação executiva realmente deu uma guinada esse ano, nós percebemos isso, né? Fretamento de aeronaves. Começando a ver assim algumas perspectivas boas na aviação, né, na linha aérea, contratações. Então acho que esse ano agora já está passando, vai voltar aí com tudo aí. Isso aí, muito bem. Assim, que bom, né? Na verdade, assim, que as coisas estão voltando mais, né? Assim, que realmente, né? Viajar é muito bom, Já dá para gente. nós, Meu Deus. vamos planejar a nossa viagem, Ana. Pois é, Esperando. então, então, exatamente isso. Eu acho que chegou o momento, assim, né? A gente já tá aí com 3 doses e tudo mais, né? Já vacinado. Peguei agora também, tem tempo, peguei Covid também, assim, depois de fugir tanto. Aí, Eu não também. teve Olha que eu viajo jeito. o mundo inteiro e peguei em casa, assim, mas eu também. Mas deu tudo certo, Então. né? Também, graças a Deus. Depois de vacinar 3 vezes, né, assim, Uhum. ainda bem que, né, veio mais fraquinho e tudo mais. Chatinha, mas passou, assim. Uhum. E, e aí, assim, você falou que realmente foi depois que você começou a estudar que essa parte de entender sobre vinho, de trazer mesmo mais informação sobre vinho no seu trabalho, né? Que começou a realmente a fazer mais sentido tudo isso para você, assim. Uhum. Como que exatamente é o vinho no seu trabalho? Assim, qual o vinho no papel do seu trabalho e o que você decide em relação ao vinho ali dentro dessa empresa hoje que você trabalha na aviação? É, a, e eu- a empresa que eu trabalho hoje, né, como é fabricante de aeronaves, nós temos alguns.
critérios para o serviço de bordo, né? Então, não são voos comuns, né, de aviação comercial. E quando eu acredito que eu utilize um pouco mais do conhecimento na aviação executiva que eu atendo também, né? Então, como eu já, né, mencionei, faz parte da rotina do comissário na aviação executiva prover o serviço de bordo, né, definir o serviço de refeição que vai ser embarcado, né, e muitas vezes até fazer a compra de uma bebida, né, e o vinho, obviamente, que faz parte desse cardápio. Então, algumas vezes o próprio passageiro, né, ou cliente, ou proprietário da aeronave também leva um vinho de preferência que ele tem, né, são vinhos bem selecionados. Então, para você fazer jus, né, a um vinho, né, especial, você tem que ter um serviço de bordo também que harmonize, senão perde todo o encanto ali, né? Muitas vezes eles estão acompanhados de amigos, família, né? Então eles estão apreciando realmente o vinho. Então, para tornar aquela experiência do cliente, né? Que no meu trabalho, nós trabalhamos muito, aliás, na minha empresa, nós trabalhamos muito a experiência do cliente, né? Eu quero trazer o melhor para ele. Então, essa parte do jantar ou da refeição bem acompanhado de um vinho, né, uma harmonização bacana, precisa estar encaixando, né? Precisa ter ali, né, para ele ter aquele momento especial. Então, o nosso trabalho, o nosso foco fica nessa questão mesmo da excelência, né, do serviço e do atendimento aí para proporcionar um momento interessante aí, especial para o cliente. Uhum, uhum. E tem de tudo, assim, vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, espumante, tudo? Todos os estilos? Nós trabalhamos mais com, a não ser que tenha algum pedido diferenciado, tá? Mas eu tento trabalhar assim quando não há um pedido de um determinado rótulo, ou de, né, um determinado vinho, o que eu tento fazer sempre é trazer assim vinhos fáceis, que eu consiga harmonizar bem assim com uma carne ou com uma massa, porque a avião executivo a gente tem espaço, mas não dá para montar uma adega enorme lá, a gente sabe. E também para o vinho não ficar no avião, às vezes em tempo muito quente, né? A gente tem isso também, né? Às vezes a gente vai para um lugar muito quente e o vinho fica ali no avião, né? Então não fica numa temperatura adequada, né? Não se mantém numa temperatura adequada por muito tempo. Então, os vinhos são sempre trocados, sempre novos. Mas eu tento sempre trabalhar com vinhos fáceis, né? E, assim, champanhe sempre tem que ter. Isso é default, isso aí tem que ter, né? Nós usamos sempre na recepção do passageiro, ou algum momento que eles querem fazer um brinde, ou até mesmo iniciar, né? Seguindo aquela sequência de serviço, né? Sim. De degustação. Vinho branco também nós temos sempre. E geralmente eu escolho o rótulo do local. Então, se eu estou voando nos Estados Unidos, né, eu sempre assim dou preferência para encontrar vinhos da Califórnia, né, vinhos assim selecionados daquela região. Se eu estou na Europa, né, dependendo da região, também procuro vinhos, né, que eu já sei que eles são mais tradicionais, então tento buscar vinhos nessa região, na mesma sentido, na África também, né, vinhos sul-africanos, que hoje em dia são excelentes, né, nós temos vinhos sul-africanos excelentes. Então eu tento trabalhar com as regiões e assim de acordo, né, com o vinho de acordo com as regiões que eu estou voando. Que aí eu acho que eu erro menos. e assim, até um truque, né, que eu ensino até para as meninas e que eu usava bastante, assim, se você conhecer a região e a uva daquela região, né, que ela se dá bem ali, fica mais fácil, você erra menos também, né? Então, isso é um truquezinho, que às vezes a gente não conhece todos os rótulos, né, Ana? Assim, nossa, imagina, né, todos os vinhos, às vezes a gente tem oportunidade de experimentar ou de conhecer. Então, uma dica é essa, vai sempre
né, a uva, a região, tenta conciliar e aí erra menos. Muito bom, assim. E muito bom também foi, com certeza, para você estudar o módulo 4 e 5, né? Assim, porque você faz essa volta ao mundo dos vinhos, né? Lá no curso, pega Sim, exatamente todas essas informações e aplica isso realmente no trabalho, né? Ou seja, exatamente, isso. totalmente aplicável, né? Assim, tudo aquilo que Sim. você estudou. E o Diane passa dicas, né? Os nomes, eu estava lá só anotando, assim, para quando tiver em viagem, esse aqui ele falou que é bom, eu não conheço, mas, né? Então, assim, nossa, o curso me trouxe, nossa, agregou muito, assim, né? E despertou um pouco não, despertou mais interesse ainda de aprender, né? Então, né, acho que, assim, dá aquele estalo, né? Nossa, olha, né, é muito interessante e a vontade também de dividir, de compartilhar isso com os meus pares, né, com as minhas amigas, né, com os meus colegas. E, infelizmente, no ano passado ainda não consegui estruturar muito a confraria, né? Eu tive só uma reunião pequena no final do ano, mas quero ver se esse ano as coisas engrenam, eu consigo, né, ter aí um público e consigo marcar umas reuniões assim, né, com frequência, mas a aviação é difícil encontrar, né, ter escala, tanto a minha quanto dos participantes. Sim. Mas ainda é um projeto que ainda, né, vai desabrochar aí. E que mais? Também já estou com alguns eventos que o Aerovinho vai participar na aviação. Olha! Me E conta! congressos. Vai ter um congresso de aviação sobre gerenciamento de risco de uma associação. Eu vou até postar na minha página, né? Se tiver muita gente aí da aviação tiver interesse. Que vai falar sobre segurança, né? Na aviação, né? Essa parte de preparo, de tripulação, da aeronave, enfim. É muito interessante. É algo assim que a gente tem que conviver e tem que pensar. E quanto mais você souber, mais você consegue até prevenir, né? Algo que aconteça. Então, vai ter esse congresso. Eu fui convidada para participar com o Aerovinho no coquetel de abertura. E eu fiquei toda feliz. Tenho um trolley, né? Vou levar meu trolley, colocar minha marca lá. E já tem mais uns 2 eventos, assim, na aviação, que é o meu foco, né? Que eu em eventos da aviação, que é o que eu gosto. E em solo, em terra firme. E trabalhar, assim, essa parte de serviço, oferecer, né, fazer a degustação, algo, né, assim, evento mesmo, sabe? Porque, então acho que tá começando, devagarzinho tá começando. Muito bom. Qual é a parte mais difícil do serviço do vinho ou de toda essa parte aí do serviço do vinho na aviação? Assim, qual a parte que você acha mais difícil entre, não sei, abrir a garrafa, entre botar o vinho na temperatura correta, entre servir o vinho para o cliente? Qual é a parte assim que é mais difícil? O vinho acabou? É, depois que você começa a conhecer, aí a gente fica mais exigente, né? Eu já sei que a temperatura do vinho é X. Então, aí, eu vou servir naquela temperatura que eu não consegui alcançar, realmente isso incomoda um pouco. Aí você já fica, não vai... será que tá bom, né? A temperatura tá ideal. Então, assim, a gente, como eu falei, tá uma aeronave, né? As aeronaves da minha empresa, elas têm geladeira, tem, né, a parte assim que eu consigo refrescar um vinho, gelo, baldes de gelo. Então, mas acho que chegar naquela temperatura, né, com o que a gente tem de estrutura realmente é um desafio, né? Então, assim, a gente até consegue, mas assim, é um desafio. Isso eu confesso. A questão da temperatura é um desafio correta, né, para se servir o vinho. Talvez armazenar também, né? Dependendo da aeronave, sabe? Com segurança a garrafa, né? E para não ter perigo de quebra, isso também é
outra coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. E talvez assim, não, acho que é isso mesmo, né? Temperatura e o armazenamento mesmo das garrafas de forma apropriada, né? No avião, assim, elas deitadinhas, né? Em lugar fresco, manter ali, né? A garrafa de vinho numa temperatura ideal, né? Às vezes a gente viaja, fica 20, 30 dias fora, então eu preciso ter um cuidado com o vinho, né? Se ele já foi resfriado e não foi utilizado, eu preciso providenciar um lugar para manter em geladeira se o avião vai ficar parado uma semana, em algum lugar quente. Então, o lugar que nos atende, né? Nós chamamos de FBO, que são mini aeroportos que atendem a aviação executiva, né? Então, só mesmo para aviação privada, eles têm uma estrutura, né, para nos receber. Então, eu consigo, se eu já tiver resfriado um vinho e eu não utilizei, não abri, eu consigo manter em geladeira para até a minha saída, né? Em 2, 3 dias, uma semana, enfim. Então, são cuidados do nosso bebê. Leva para lá, leva para cá, cuida, limpa, e tem que cuidar, né, Ana? Você sabe como é que é, né? Senão acaba perdendo aí, às vezes, um vinho de qualidade por conta de má conservação, né? E essa parte, continuando aqui na parte do serviço, que agora eu tô mais curiosa ainda, o cliente vai lá e pediu, enfim, pediu um vinho. Você chega a fazer aquela parte do serviço mesmo de apresentar a garrafa para ele antes de abrir, ou não? Como que é esse passo a passo, assim, do serviço? Quando o cliente leva o vinho, é porque ele já conhece. Então, passa a não ser muito necessária a apresentação, né? Falar. Mas, assim, como nós sempre temos umas 2 ou 3 opções, eu gosto de oferecer e falar o que eu vou servir, né? Então, assim, nós vamos ter um serviço, né? Um peixe, uma carne, enfim. E eu aqui para harmonizar, eu sugiro esse ou esse, né? E levo a garrafa, apresento, né? Eles geralmente conhecem e os vinhos. Depois que eles fazem a escolha, eu faço o serviço, né? Eu levo na bandeja, abro na frente dele. Que mais? Agora eu aprendi né, com mais segurança porque a gente está no avião, né? Então o avião eu vou assim. Então tem essa parte toda, aquele medo de dar uma turbulência, às vezes começa a chacoalhar, a gente fala, ai meu Deus, e agora a taça, né? Como é que eu vou levar a taça? Então tem essa preocupação de vidro na cabine, né? A aviação executiva nós usamos mesmo, né? Vidro, cristal. Taça de cristal. Então, assim, aquela preocupação, até mesmo para higienizar, para lavar a taça. Então, aí o serviço tenta, né? Tenta ao máximo fazer como se ele estivesse realmente e tendo um serviço né, um restaurante ou em casa, enfim, mas com todo aquele cuidado, né, para o serviço. Tenta não derrubar, né, na hora de servir, virar o rótulo, né, para o cliente, como se faz mesmo no serviço, como o Gianni ensinou, como deve ser feito. E não deixar escorrer o vidro, né? Às vezes tá aquela chacoalhada e você tá ali servindo e o avião dá aquela, né, balançada. E para não cair o vinho na toalha branquinha, ou mesmo na roupa do cliente. Então, são coisas que a gente tem que ter um cuidado, às vezes até mesmo adaptar, né? Às vezes até algumas coisas assim, não fazem muito parte do serviço em si, mas a gente precisa adaptar ali para não ter um acidente, né? Não deixar ali, por exemplo, a garrafa de vinho eu nunca deixo na mesa. Eu levo sempre para galley, né? Então eu não deixo exposta ali na mesa, porque se tiver uma turbulência, imagina. Aliás, eu até postei outro dia um trolley em um voo comercial, teve uma turbulência e a garrafa no teto, assim, sabe? Porque as bebidas todas subiram e a garrafa ficou presa. Então, assim, a gente tem muito cuidado com essa parte de segurança, né? Então, algumas coisas a gente tenta preservar, né? A segurança está sempre em prioridade. O serviço, obviamente, tem que ser feito, mas a segurança em prioridade ali para nós.
Sommeliers e sommeliers que estão assistindo a gente. Trabalhar no restaurante é mole, perto de trabalhar no avião, fazer o serviço do vinho com o avião em É isso turbulência, aí. gente. No meio de uma turbulência, eu já tive, viu? Turbulência com serviço de vinho, com taças pela cabine. Olha, é um sufoco, porque aí você fica com aquela, né, aquela preocupação. Nossa, né? Imagina uma taça de cristal bater, cair em algum passageiro. Às vezes tem criança, famílias, né, no Claro. voo. Então, assim, a gente tem que trabalhar, tem que ter. Você tem, é um match ali, né? Então, com a segurança, mas com o atendimento. Então, né, a gente tem que fazer de acordo. Então, você tem que encontrar ali um meio termo ali para você atender as duas necessidades. Mas dá Caramba, certo, dá velho. certo. Não, dá certo, dá certo. Inclusive, eu quero voar com você, pô. Ai, vamos. Não, a gente vai na nossa viagem. Vamos ver se esse ano a Vai, gente consegue vai. Não, colocar tem que em. sair, tem que sair, tem que sair. Não é nem vou ver, não. Ela tem que sair. Não, esse ano acho que a gente consegue. Tá, não, tá, sim, 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 consegue Ah, vai mesmo. ser um prazer. Ela tem que sair essa viagem, com certeza, tá mais que na hora dela já. O É. pessoal tá me cobrando aqui, vamos, Ana, vamos, Ana. Eu falei, vamos, gente, calma, mas vamos. Vai dar super certo, assim. Viajar com os alunos vai ser maravilhoso, assim. Vai, Vai vai. ser. Então, e daqui a pouquinho vocês já estão o quê? No sexta turma já? Essa turma que tá abrindo agora é a sexta turma. Gente, a gente vai precisar Uhum. de quê? De um Já são 400 teste alunos aí, 47. filho. Mais ainda esses dessa turma, sem contar os dessa turma ainda, né? Que tem aí mais. Acredito que vai fechar aí, não sei, né? Porque as inscrições estão abertas, só fecham amanhã. Então aí, não sei, mas 70 aí mais ou menos, assim, uma turma mais ou menos do tamanho de vocês. E, Eu e é acompanhei a isso, jornada, gente. Ana. Essa jornada que Ah, teve, porque foi quando eu fiz a jornada até aquela, né, a primeira, que eu conheci passando. vocês. E aí eu Uhum, me uhum. encantei, né? Falei, nossa, eu preciso fazer esse curso. Então, eu agora teve a jornada novamente, eu fiz, participei lá, né? Os dias Aham. lá. O meu marido também assistiu junto, que ele agora está me ajudando aí, né? Ah, Me ajudando aí com essa parte de vinhos. uhum. E então eu fiz novamente a jornada. E engraçado que sempre tem algo novo, né? Ou que tenha passado desapercebido, né? Ou, enfim, então até esse fato de ser do curso ser EAD, dele ficar gravado, eu vou te falar, eu acho que até para nós é um bônus, porque eu já assisti, às vezes você vai fazer um curso, tá? De 20 horas, né? Você faz o curso, faz a prova, passou. Tem o material, mas dificilmente você vê o material novamente, né? Às vezes não dá tempo, aí o conhecimento vai ficando ali, você vai guardando alguma coisa. Mas como as aulas são gravadas, esse novo normal, eu estou vendo isso até como uma vantagem, porque você vê, a gente tem acesso até hoje. Então, assim, eu quero lembrar, poxa, eu lembro que o Johnny falou de tal região, da uva lá que ele me perguntou o nome que eu não sabia, na última live, eu falei, então vou lá, assisto de novo o vídeo. E eu acho que até para a gente gravar, né, você assistir uma vez, duas, né? Então, eu acho que a gente pode tirar um pouco de vantagem dessa questão de aulas gravadas, né? Ou seja, você tem um curso por um ano, né? Você fica assim com ele à disposição. Não é um curso que você assistiu em 1, 2 dias, fez a prova e acabou, né? Já sei o que tem ali. Não, realmente você tem acesso por bastante tempo. Então eu tento ver isso como uma vantagem, assim. Não, e é muita vantagem esse lance de você poder fazer quantas vezes você quiser, a hora que você quiser e tudo mais. Assim, eu me lembro que quando eu fiz curso de sommelier presencial, né? Assim, o primeiro curso de vinho que eu fiz foi curso de sommelier presencial. Primeiro, assim, que minha turma era demais. Assim, minha turma era muito legal. E eu tenho um amigo que é meu amigão até hoje, um dos meus melhores amigos, assim, um amigo super bacana que o vinho me deu, assim. E que a gente, cara, a gente começava, porque tinha aula
e depois tinha a parte da degustação, né? E aí, beleza. Aí a gente chegava, depois que a gente ficou muito amiga, a gente chegava de sentado um lado do outro, bicho, aí ele vinha, pá, não sei o quê. Eu falei, ó, vamos prestar atenção na aula. Aí tá, a gente não sei o quê. Eu falei, vamos prestar atenção na aula. E depois que eu vi o vinho aqui, já era fofoca. Aí tinha dias, assim, tinha dias que eu não sentava do lado dele. Falei, não, hoje eu quero prestar atenção, pelo amor de Deus. E demorei 8 meses para aprender, né? Assim, porque era aula uma vez por semana, era à noite, eu tinha que deixar minhas filhas em casa, né? Assim, com a minha cunhada, criança pequena e tudo mais. Por mais que seja, era perto aqui, né? Mas mesmo assim, é tudo preocupação e tudo mais. Sim. E esse lance do online, sabe? Que você entrega aquele conhecimento que eu tive ali em 8 meses, eu entrego para vocês em 8 semanas, tudo em vídeo, né, pequeno, que você pode encaixar na sua rotina, ver a hora que você quiser e tudo mais. Pô, é outra coisa, assim, ver e rever quantas vezes você quiser. Então, é realmente são outras vantagens, assim, Sim. mesmo. Assim. E para quem trabalha na aviação, isso daí para nós foi um bônus. Então, assim, apesar de tudo, né, do ensino à distância, para quem trabalha na aviação, possibilitou que a gente fizesse cursos, treinamentos. Então, assim, né, eu sei que eu tenho acesso em qualquer lugar do mundo, no meu fuso horário, no fuso horário que eu tiver, numa folga, né, entre um voo e outro, por aí. Então, permitiu que a gente conseguisse acompanhar, porque é muito difícil, assim, para quem trabalha em aviação, fazer um curso, né? Que tem, porque presencial, porque você não consegue manter a sua idade, né? Então, isso daí atrapalha bastante. Às vezes, né, o pessoal da aviação até posterga um pouco faculdade, né? Ou assim, acaba não conseguindo formar naquele período, né? Normal, precisa de um tempo mais. E por conta agora do EAD, né? E dessas oportunidades, nossa, agora a gente não para mais. Eu estou fazendo um monte de coisa. Inclusive, eu fiz o nível 2 do W7. Consegui fazer, mas depois do curso de mentoria, que né, eu falei assim, deixa eu fazer isso daqui primeiro, que aí eu me sinto um pouco mais segura, né? Preparada para poder fazer o 2. Sim. E consegui fazer. Não, o meu certificado ainda não chegou, eu queria mostrar para vocês, mas quando chegar eu mando a foto, porque muito do que eu usei ali foi, né, no estudo ali, foi das aulas da mentoria. E para mim, assim, né, que pretendo... não sei se eu chego no nível de vocês, né, mas assim, conhecer um pouco mais, então essas certificações são importantes, né? Se eu quero também trabalhar com evento. Mas eu usei muito do conhecimento do curso. Mas assim que chegar o meu certificado, eu mando para vocês também. Assim, tô feliz. Aos pouquinhos. Quero ver. Eu quero fazer também. Em breve eu vou fazer. Na verdade, eu quero fazer um curso antes. O 3 eu não sei, não. Aí eu acho que eu vou ter que assistir vou ter que entrar no curso aí. O 3 já é mais difícil um pouco, eu achei. Mas assim, vamos lá, vamos tentar. Eu quero fazer também, assim, mas é mais pesado mesmo. Assim. O 3 é bem mais pesado, o buraco é bem mais embaixo ali. Assim. Mas quero chegar nesse nível aí também, assim, vou curtir. Vamos ver, vou tentar. Eu quero voltar, na verdade, assim, em breve, assim, a estudar também. Tanto estudar quanto viajar, né? Eu acho que essas duas vertentes aí, eu acho que assim, apesar de eu estudar estudar todo dia, tô todo dia ali com o Diane aprendendo alguma coisa nova, aquilo que você falou. Eu ali na jornada aprendi, revi várias coisas novas, assim, que eu não lembrava e tudo mais, assim, aprendo todo dia com ele, mas sem muita coisa, mas assim, quero estudar mais, assim, fato que quero muito mais conhecimento, assim, também, assim. Quero estar mais na ponta da língua, a prática faz a perfeição, né? A gente visitar a prática faz a perfeição. Então, assim, poder visitar vinícolas, né? Conhecer a história do vinho, das uvas, né? Em regiões diferentes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer vinícola na África do Sul, na Europa. Agora, minha meta agora é Estados Unidos. Quero ver se eu vou para Napa, né? Na Califórnia. Principalmente por conta do filme, né? Então, tô assim, tá na minha lista ali. Então, a Itália, né, que a gente já combinou, quem sabe, com o Gianni, já pensou nesse bônus? Meu Deus.
E então, assim, aí te traz, né, para esse universo assim mais próximo, né? E nada como estar na região e ter essa oportunidade, né? Essa riqueza de você conhecer os vinhos ali da região, a uva, a história. Uhum, Isso com faz toda a certeza. diferença, assim, Faz sim, faz tá sim, no faz sim. local. Qual Né? foi, qual foi a última região que você visitou, assim, que tinha vinícola e tudo mais? Que tinha vinhos? Eu acho que foi Portugal, a última que eu tive. Eu fui na. Você foi do Dubai agora, pouco, não foi? Pouco tempo? Fui. Ah, mas lá Não, para lá não. bebida alcoólica, Uhum. vinho Sim, é, sim, é. sim. Não tem muita. Não tem, né? Assim, o mundo árabe ainda é fechado. Ainda não, né? É bem fechado, assim, para isso. Inclusive, as bebidas lá, né? Os vinhos são bem caros. Mesmo em restaurante, hotel, eles são bem caros. É Então, tudo já muito caro lá ou não? bem caro. Eu acho que já é até meio proposital, assim, sabe? Para evitar que as pessoas tenham muito acesso. Inclusive, não é qualquer um que pode comprar não tem mercado, né? Não tem, assim, vinhos em mercados. E tem alguns lugares que vendem, mas que você precisa ter uma autorização tanto de residente, né? Tem colegas que eu conheço do Brasil que moram lá, parece que tem que ter alguma autorização, uma carteira com liberação para você poder comprar bebida alcoólica. Mas assim, para Entendi. consumir em É casa. burocrático, né? Bem, bastante. Em hotel, aí até eles servem, sabe? Se for um restaurante internacional. Mas em shopping, por exemplo, é muito difícil, não tem, né? Então tem bastante restrição. Mas eu gosto de ir pra lá mesmo assim, tá? A gente faz um Tá bom, vamos pra lá, detox, vamos pra deve ter lá. tempinho, mas assim, não, eu adoro o Oriente Médio, apesar disso. Mas eu gosto muito. Aham, aham, aham. Mas eu sei que a Europa, eu acho, viu? Eu acho que a Europa bom, né? Tem tradição, né? De vinhos, é bem acessível, tanto de valor quanto de, de variedade, né? De vinhos. Então, a Europa realmente ainda é um lugar, eu acho que bem mais interessante, assim, para consumo, né? Para a gente ter essa experiência, assim, de conhecer mesmo. Na África do Sul, eu tive a oportunidade de conhecer uma vinícola em Stellenbosch, que é uma das, né, acho que é a melhor região assim que tem na África do Sul. Há muitos anos também, já tem um tempo. Quero voltar para lá, porque agora eles estão um patamar até mais alto, né, de vinhos. É um lugar muito bonito, né? Assim, a paisagem é bonita, então agrada de toda forma. E, e é isso. Estados Unidos, assim, que eu tenho ainda. Quero marcar alguma coisa lá. De repente, a nossa viagem a gente marca para lá, do exterior. Ah, não, antes tem que ir para Itália, né, Ana? Tem Com o pra Journey. Itália, com certeza. Pra Itália tem que acontecer. Itália tem que acontecer, assim. Tem. Vou curtir muito, tenho certeza absoluta, assim. E eu tava com uma pergunta aqui para fazer para você. É... Ai, meu Deus, era muito interessante. Devia ter anotado. Calma aí que eu tava com uma pergunta boa aqui, mas eu vou fazer outra pergunta, então, nesse meio, enquanto eu lembro da última. Você estava falando do Oriente Médio, depois você falou de Portugal, dos países. Uma pergunta boa aqui para você, menina. Esqueci. Vamos lá. Você, Bel Botelho, nas suas escolhas de vinho em casa, junto com o maridão aí, Bernardo, que está aqui assistindo a gente, tá provando vinho do mundo todo? Continua ainda, né? E até eu era muito assim, eu vou tomar só esse vinho que eu não vou errar, tal, mas até né, puxando de novo o curso que ensina pra gente que tem que experimentar todos, né? Pra gente ter até para poder ser mais crítica, né? Assim, com os outros estilos, né? Mas assim, eu gosto muito, né? Assim, a minha preferência é sempre pelo espumante e em geral, né?
e vinho rosé, que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo vinho rosé. Então, assim, claro que eu gosto de todos, tá? Não tem restrição. Mas eu gosto muito desses vinhos mais leves, mais refrescantes, né? Então, o rosé é um vinho que eu exploro bastante. Assim, Não, e agora tá ótimo, né? Porque tá com a ida com o aparelho e tudo mais, agora tá, né? Não te atrapalhou em nada, basicamente. Não. Muito bom, muito bom. Então, assim, eu tenho preferência por esses, né? Claro que depende da ocasião, depende do clima, né, que a gente tá. Mas eu acho assim que eu gosto do rosé, acho que por isso, porque ele é. Eu gosto de coisa assim que é fácil, sabe? Que me dá que é flexível, né? Então, assim, o rosé, nesse ponto, para mim, ele é bem flexível. Apesar de eu não comer carne, então não tem muito problema assim com tinto para harmonizar com carne vermelha, né? Então, mas o rosé me atende bem, sabe? No, no paladar, assim, né? Para poder, para harmonizar, assim. Então, você não come carne vermelha ou nenhuma? Não, teve uma época que eu não comia nenhuma, Ana, mas aí depois que eu engravidei e tal, eu tive que, né, colocar na minha alimentação. Mas hoje em dia é mais peixe, frutos do mar, assim, que eu como. Mas nem todos. De polvo eu não consigo comer. Já tentei, mas não vai. Mas assim, peixe também, bem grelhado, não consigo. O cru japonês não vai, não consigo. Então, assim, então aí acaba ficando um pouco mais, né? Minhas opções aí ficam mais limitadas. Mas dá para fazer harmonização com várias Dá, outras. dá. E o queijo, tendo queijo, isso que eu falo, o queijo é o melhor companheiro. Tendo queijo, qualquer, né? Aí você, claro que escolhendo dentro das combinações para ficar uma experiência melhor, mas assim, o queijinho acompanha super bem aí. Né? Então tá tudo bom, certo. Não me sinto prejudicada nesse sentido. Inclusive, até quando vocês fazem harmonização, né, durante o curso, eu até mandava, mas eu não como carne. O que eu posso harmonizar, né? Eu achava legal que vocês sempre davam uma alternativa, assim, né, para quem não tinha. Acho que a gente fez foi do nhoque, não foi? Que teve um maior sucesso, né? Com Chianti. Sim. Foi uma das primeiras que eu fiz com vocês. Foi muito legal. Mas né, ele sugeriu nhoque, bolonhesa, mas eu não como carne. Mas eu quero ter a experiência, né, da harmonização para sentir. E aí vocês deram uma opção, então achei bem, bem legal. Isso está sendo uma realidade também, né, Ana? Muita gente. Exato. E é uma realidade agora, né? Eu vejo que tem bastante. Muita gente assim se tornando vegana, né? Enfim, então eu acho que tem que ter essas opções, sim. Sim, com certeza. Eu tenho em casa uma filha vegetariana, não como nenhum tipo de carne. E sei exatamente como que é, assim. Então, hoje, claro, né, assim, já tenho mais, né, por influência dela e tudo mais, já tenho muito mais noção, inclusive até de como lidar, né, assim, de como substituir e tudo mais, né, de como lidar com essas coisas. Fizemos a harmonização vegana aqui uns dias atrás com receitas veganas, que ela gosta também, corre atrás, comprou e-book, quer aprender, né, um pouquinho mais sobre isso. E aí eu vou na leva e falo, opa, é vegano aqui, deixa eu harmonizar aqui, pra ver se... Tirar aquele mito também, né, de que é só carne, que dá pra gente provar vinho e curtir vinho enfim, com outras coisas também, assim, que dá pra fazer harmonização com outras coisas também. Então, cabe aí da gente... Se a gente tem aquela base daquele conhecimento, tanto do vinho quanto da comida, é só fazer um match e ver se dá certo, né? Porque a harmonização é isso, a harmonização é teste, né? Assim, cabe a gente testar e tá certo. Tem muitas opções aí sem ser carne pra gente fazer. Por isso que aquela premissa assim de vinho branco, carne branca, vinho vermelho, carne vermelha é o básico para você não errar, mas e aí se não tiver carne, né? O que eu faço? Então,
Não adianta saber isso, né? Na verdade, tem que ter toda aquela base ali de conhecimento, assim. Bel, adorei conversar com você de Paladar, né, novo. Ana? Eu vejo assim, muita gente que. Não, eu só Fiquei tomo vinho sabendo aí. tinto. É. Eu gosto de vinho tinto, por exemplo, eu quero um tinto, né? E eu não como carne, eu dei preferência para o peixe. Qual seria a minha opção de vinho tinto nesse momento, né? Então, existe a possibilidade de um pinot, né? Se não tiver um rosé, né? Sim. Então, esse daí faz. Esse conhecimento acho que ajuda nessa escolha. Até mesmo por conta de gosto, de preferência, né? Pessoal de um determinado estilo de vinho, entendeu? Com certeza. Então, Bel, a gente tá. Você é da turma 3, né? Essa turma é linda. A gente tá indo agora para a turma 6 do curso Mentoria em Vinhos. Quer dizer que o negócio tá dando certo, né? Assim, amém. Parabéns. Quer dizer que o negócio, assim, que as pessoas estão gostando. Eu fiz nos últimos 30 dias, 30 lives com alunos, assim, 30 pessoas. Realmente, sendo que ontem ainda fiz 2. 30 pessoas realmente pararam o seu tempo, igual você agora, tipo, muito obrigada mesmo. Vieram aqui conversar comigo e tudo mais, para falar sobre isso e para falar sobre sua experiência com o curso. E assim, me fala como era a Bel antes do curso, como era a Bel depois do curso, e se você recomenda aí para quem está com a dúvida ainda de fazer parte aí da turma 6. Eu já acho que eu já até, né, acho que eu falei bastante aqui sobre os benefícios, né, assim, do curso. Primeiro, né, assim, acho que antes do curso eu me considerava assim uma curiosa, né, de vinhos, né? Então eu tinha que ler um pouquinho mais, trabalhava daquela forma que eu te falei, né? Às vezes na compra de um vinho, região, uva, sabe, para não errar, mas não tinha muito conhecimento assim de outras casas, né? De outros tipos de outras opções, né? Então, se eu tinha, até trazendo para o meu trabalho, o passageiro trazer algum vinho, às vezes eu não conhecia, e falava, nossa, sabe, saiu do meu quadrado ali, né? Eu estava engessada naquele, tinha que ser aquele cardápio com aquele vinho. Aí aparecia um vinho diferente, opa, aí eu tinha que correr atrás. Então, assim, eu acho que o curso e a forma como o Gianni apresenta, né, todo o conteúdo é muito didático. É gostoso de aprender, sabe? Não é aquela coisa pesada, difícil, técnica, sabe? Assim, a forma como é que eu vou te falar? Assusta um pouco a gente essa questão de muito técnico, né, e tal. Então, né, e às vezes não é um curso de sommelier que a gente está buscando, né? Você quer às vezes aprender sobre o vinho de uma forma gostosa, tanto para você, para consumo próprio, quanto às vezes para você exercitar ou até mesmo trabalhar com isso, mas de uma forma vai seguir só isso, né? Só aquela função ali, né? E já o curso de mentoria em vinho, ele já é diferente. Eu vi assim que ele além da didática do professor e tal, do mestre, né? Que a gente chama de mestre, é gostoso. Então, assim, te faz aprender apreciando e te faz ficar mais próximo, assim, sabe? Do que você está oferecendo, não sei. Então, assim, e acaba surtindo aí até mais curiosidade e interesse, né? De aperfeiçoar. Eu tenho certeza, como eu vi, né, lá na nossa turma mesmo, as pessoas que têm ali, né, alunos que despertaram, né, para abrir uma confraria, para montar um negócio próprio de vinho, né? Então, assim, essa forma do curso, né, que vocês desenharam, né, do curso, juntamente com as lives, enfim, eu acho que proporcionou aquele estalo, sabe? Eu gosto, mas eu não quero só aprender o técnico, fazer o curso e pronto, né? Eu quero apreciar, né? Eu quero apreciar,
poder ensinar, trabalhar com isso. Então, assim, deu um gostinho diferente, assim, depois pelo menos para mim, que eu percebi nos meus colegas da turma, né? E acho que isso, é aquele a mais, assim, sabe? Muito bom, Bel. Obrigada demais por ter vindo aqui conversar comigo hoje. Sucesso demais aí na aviação, no seu trabalho. Um trabalho lindo aí que você faz, assim. Com certeza ganhou muito mais destaque hoje no seu trabalho também, por conta do curso, né? Assim, já agregou bastante, assim, consigo enxergar claramente isso que o curso realmente agregou no seu trabalho, em todos os quesitos, não só de escolha, de montagem de carta, de serviço do vinho, né, de preocupação com o cliente e tudo mais, assim, e botar o vinho certo no país certo, né, assim, já que você roda o mundo. Então, nossa, maravilhoso, assim, essa como mudou, né? Como agregou aí o curso para você. Sim, então, fico muito feliz, assim, de ver sua evolução. Bom. Parabéns. Estaremos juntas aí. Eu tenho acompanhado vocês bastante aí. E obrigada pela generosidade aí. Então. Imagina, obrigada a você por ter vindo aqui hoje mais uma vez. Assim, volte sempre, como eu falei, quando a confraria estiver mais ativa, assim, pode voltar, fazer as divulgações que você tiver, portas abertas aqui para você, tá bom? Obrigada. E quando eu estiver fora em algum lugar assim interessante, eu mando uma mensagem. Ana, olha, eu estou em tal lugar. Vamos fazer um ao vivo aí, eu te chamo. E quem sabe? Vamos sim. Né? Algum lugar assim exótico aí que tenha, né, alguma oportunidade assim, né, de vinho. Uma curiosidade bacana, sim. Bacana sobre vinho, eu te chamo no ao vivo aí. Só tem que estar preparada com o fuso horário, viu? Tô preparada. Pode me falar. Mas a gente faz qualquer horário, deixa gravada e eu te mostro. Olha, achei esse vinho interessante, aí conta a história. Então. Depois eu te passar, mas assim, eu não lembro certo, mas eu tive em Petra no final do ano. E lindo, né? Lindo. E uma das histórias daquele paredão, né? Né, logo na entrada da parte histórica, até o guia que estava conosco, ele falou sobre a história, né? Inclusive, ele mostrou cálices desenhados aquele monumento grande, né? Que a gente sempre vê em foto, e caixas de uva. Então, ele contou história, sabe? De Baco, de Dionísio, falou que ali tinha alguma representação, sabe? Então, assim, nossa, foi muito interessante. Depois até eu procurei, assim, porque foi algo rápido, né? Uma passagem só. Mas, assim, eu ainda vou pegar os detalhes desse monumento. Mas, assim, muito interessante a história, né? Que a gente vê de antiguidade, enfim, de tudo aí. Mas quando eu estiver, assim, eu vou tentar te chamar para um ao vivo, a gente traz aí pro pessoal. Por favor. Muito legal, assim. Muito bom. Bel, obrigada, viu? Mais uma vez. Estou à disposição, tá joia? Pode me chamar no ao vivo. Muito obrigada por ter vindo falar comigo aqui mais uma vez. Daqui a pouco tem live Pergunte aos Sommeliers hoje da noite, junto com o sommelier Jamie Tartari. Aguardo você. Beijo, Bel. Obrigada. Tudo de bom. Sucesso demais. Estarei lá.